Sabe aquela história de uma cidade inteira que se reinventa, que sai do esquecimento e vira um exemplo de prosperidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na incrível história de Santana dos Montes, uma cidadezinha em Minas Gerais que fez exatamente isso. E o segredo? O poder da sua própria comunidade. E para a gente ter uma ideia do resultado dessa transformação toda, é só olhar o que quem visita a cidade hoje em dia fala. Olha só essa avaliação. Lugar simplesmente maravilhoso. E, sabe, esse tipo de comentário se repete o tempo todo, o que prova que Santana dos Montes virou, de fato, um destino super desejado. Mas não é só uma questão de sentimento, não. Os números, os dados, eles comprovam essa excelência. Dá uma olhada nas notas dos hotéis de lá. São praticamente perfeitas. Nota 10 para o atendimento, 10 para o conforto, e isso diz muito sobre a qualidade da experiência que você tem por lá, né? Então isso tudo leva a gente para a pergunta principal, né? Como é que uma cidadezinha pacata, que tinha um futuro meio incerto pela frente, conseguiu se transformar num destino rural de primeira linha? Bom, a resposta para isso é uma história incrível de visão e, o mais importante de tudo, de ação em conjunto. Então, para a gente entender essa história direito, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos lá para antes de todo esse sucesso, para descobrir o potencial que, na verdade, sempre esteve ali, só esperando para ser descoberto. E o contraste, olha, é de cair o queixo. Antes de 1999, a cidade estava meio largada, sabe? O património se perdendo, a economia parada. Agora, hoje é um polo vibrante de turismo rural que tem o maior orgulho da sua história. A mudança foi, nossa, foi total. Tá, mas e aí? O que deu o estalo inicial? O mais curioso é que a faísca veio de fora. Em abril de 99, um casal de sociólogos, a Ana Maria e o José Medina, chegaram lá como turistas e viram uma coisa que talvez nem os próprios moradores estivessem enxergando mais. Em questão de meses, eles apresentaram uma ideia, um plano e, logo no comecinho de 2000, nascia a associação que ia mudar para sempre o destino da cidade. E é aqui que a gente chega no ponto central do sucesso deles. A grande virada não veio de um mega investimento de fora, nem de um plano do governo, não. Veio de dentro. Veio da própria comunidade que se uniu em torno de um plano com um nome bem sugestivo: União para o Desenvolvimento. A base de tudo isso foi uma ideia muito poderosa, o tal do planejamento participativo. Parece complicado, mas a ideia é genial de tão simples. Em vez de vir um monte de especialista de fora dizer o que fazer, a própria comunidade virou a especialista do seu futuro. Cada decisão, cada passo, tudo era decidido em conjunto. Assim, eles garantiram que o desenvolvimento ia ter a cara deles, sabe? Respeitando os valores e as necessidades de todo mundo. E a forma como eles fizeram isso foi super metódica, muito inteligente, foi tipo uma receita. Primeiro, eles espalharam a ideia, mostraram a visão para todo o mundo. Depois, uniram as pessoas, deixando a política de lado. Aí, organizaram o trabalho, dividindo a galera em grupos com tarefas específicas. E o pulo do gato foi esse aqui. Eles começaram com projetos pequenos, de baixo custo, para conseguir vitórias rápidas. Isso foi fundamental para gerar confiança e dar aquele gás inicial. Beleza. Com a comunidade organizada e super motivada, o foco se voltou para dentro. A grande pergunta era: como é que a gente pega o nosso maior tesouro, a nossa cultura, o nosso patrimônio, e transforma isso numa economia que se sustenta? E olha, eles tinham muita coisa valiosa nas mãos. O que a gente vê aqui é só um gostinho. De manifestações culturais super ricas, como a Folia de Reis e o Congado, até os saberes que passam de geração em geração, tipo a tecelagem, a marcenaria, o jeito de fazer queijo. Tudo isso não era só história antiga, era um produto turístico incrível, só esperando para ser mostrado para o mundo. E eles não ficaram só na ideia, eles botaram a mão na massa. A associação, a ASM, tocou projetos bem concretos, coisas que todo mundo podia ver. Eles restauraram as pinturas da igreja, que são do século XVIII, reviveram festas culturais que estavam se perdendo, criaram a Casa do Artesão para vender o que era produzido lá. Até o lema da cidade eles criaram, Cidade Natureza. Cada um desses projetos fortalecia a identidade local e, ao mesmo tempo, dava mais um motivo para as pessoas quererem visitar a cidade. E o resultado de tudo isso deu certo, deu muito certo. Já em 2011, o turismo já estava injetando, em média, 80 mil reais por mês na economia da cidade. E o mais legal é que essa grana não foi para uma empresa gigante de fora. Ficou ali, na comunidade, circulando e beneficiando todo mundo, do pessoal que trabalha nos hotéis até aos pequenos agricultores. Isso nos traz de volta para os dias de hoje, porque essa história não parou em 2011, de jeito nenhum.
Aquele trabalho pioneiro da associação criou uma base tão forte, mas tão forte, que a cidade continua crescendo e inovando em cima dela até hoje. Esse legado a gente vê por toda a parte. Hoje, Santana dos Montes tem uma cervejaria artesanal premiadíssima, a Loba. É a primeira cidade do Brasil a se especializar num artesanato super diferente, feito com capim vetiver, e virou uma parada obrigatória na famosa rota da Estrada Real. Aquele empurrãozinho inicial gerou uma onda de criatividade que não para. E só pra gente se situar, dá uma olhada no mapa. Santana dos Montes fica bem no coração da Estrada Real, em Minas. A localização, que antes talvez fosse vista como um isolamento ou uma desvantagem, acabou se tornando um dos maiores trunfos da cidade. No fim das contas, a lição que Santana dos Montes nos ensina é super poderosa, justamente por ser simples. Eles não precisaram inventar a roda. Eles só construíram um futuro próspero dando poder para a própria comunidade. Poder para olhar para o seu passado, valorizar o que já era deles e com muito orgulho mostrar isso para o mundo. E fica aqui a reflexão, né? A história de Santana dos Montes é muito mais do que a história de uma cidade. É um modelo, um exemplo que pode ser seguido. E isso faz a gente pensar. Que potencial escondido, que tesouros culturais, que talentos incríveis estão por aí, nas nossas comunidades, só esperando a chance de serem redescobertos.